Irmãos, irmãs e amigos, graça, misericórdia e paz vos sejam multiplicadas. A partir de agora, estaremos dando início à nossa live Gotas de Orvalho. Nesta manhã de quarta-feira, com muita gratidão e alegria, porque o Senhor tem sido fiel em todas as gerações e a sua fidelidade enche os céus e a terra, e durante todas as gerações o seu nome tem sido engrandecido, tem sido adorado, glorificado e exaltado, porquanto ele é fiel. Estamos nesta manhã iniciando esta live para que tenhamos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, mesmo que assim virtualmente, à distância, mas o importante é a gente estar próximos, sabendo que o Senhor vela por nós, milita por nós, peleja por nós. O Senhor estende as suas mãos e nos dá força e graça para continuarmos exaltando o seu santo e adorado nome. E assim vamos iniciar a nossa meditação nesta manhã de quarta-feira. Acreditamos que é do seu interesse, do nosso interesse, do desejo do nosso coração estar diante do altar de Deus, celebrando e bendizendo o seu nome. Aí onde você está, você pode orar, pode ouvir, pode também comentar a nossa live, pode curtir, pode compartilhar. Seria importante você compartilhar a live de hoje e de todos os dias, porque a cada dia o Senhor tem uma palavra para cada coração. E por isso eu lhe convido para esse momento de meditação, de gratidão, de louvor, esse momento em que nos reunimos a cada dia neste horário para compartilhar a fé que o Senhor tem nos dado, e durante a nossa vida temos feito conhecer a bondade e a misericórdia do Senhor. E vamos meditar, vamos à reflexão desta manhã. E como dissemos ontem, os últimos capítulos do livro do Gênesis, o 48, 49 e 50, tratam das bênçãos que Jacó proferiu sobre os seus filhos, as 12 tribos, as conhecidas 12 tribos de Israel, e também a bênção que ele proferiu. Nós haveremos de ver que sobre José, a bênção que Jacó proferiu foi diferente da bênção que ele proferiu sobre os demais. E isso é importante a gente notar essa diferença, porque tanto a bênção de Jacó, que foi dada a José, tem a sua manifestação profética de forma especial, como também José representa aí na história
o homem de destaque entre todos os demais patriarcas, entre todos os demais chefes das tribos de Israel. E, meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos, Jacó reuniu todos eles. Diz no versículo, a partir do versículo 1 do 49, que Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se e eu lhes falarei sobre o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. E assim fez. E reúnam-se, disse mais, e ouçam, filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. E aí começou a abençoar profeticamente, de acordo com cada um. Ele começou a abençoar os chefes das tribos de Israel. A bênção de cada um, é claro, a gente não vai fazer de forma detalhada, porque leva muito tempo e há algumas coisas que não manifestam interesse para nós hoje. Mas iremos destacar, porque já é um destaque peculiar, a bênção que ele proferiu sobre José. As bênçãos que proferiu sobre os demais, Jacó fala da natureza de cada filho. E ele vai mostrando o que será no futuro um guerreiro, um flecheiro, os que tinham a espada violenta, como foi o caso de Simeão e de Levi. E Jacó diz: vocês são espadas, instrumentos de violência, ou a espada de vocês, representando o que eles realmente eram e o que seriam. E ele diz que minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa mutilaram touros. E aí Jacó demonstra o caráter desses irmãos, Simão e Levi, que haveriam de levar para a posteridade uma história sangrenta, de muita vingança, de muito ódio e de muito derramamento de sangue. Então Jacó volta-se para José, e no versículo 22 ele diz: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe darão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. Pode notar que a bênção que está sendo proferida sobre José vem acompanhando praticamente a história que José sofreu. É o sofrimento que José padeceu, é o sofrimento que José teve a oportunidade de passar. E como o flecheiro que lhe atiram flechas agudas e o hostilizam. No versículo 24 diz: o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênção dos seios
e do ventre. As bênçãos que seu pai excederão as bênçãos de meus pais até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Essa foi a bênção que Jacó proferiu sobre José. Jacó tinha certeza que aquele diferencial, que era o seu filho José, era de fato uma demonstração de todo o futuro que profeticamente ele estava construindo naquele momento. Era uma questão, portanto, eminentemente espiritual. Jacó proferia todas essas bênçãos, tendo como, digamos assim, inspirador aquele que durante toda a sua caminhada guiou seus passos, guiou a sua vida, orientou a sua vida. E agora Jacó demonstra, com aquela bênção proferida, ele demonstra que as coisas começariam a acontecer e que daqueles momentos históricos em diante, Israel seria um povo escolhido pelo Senhor e que haveria de, mesmo estando ou tendo que passar tantos anos na escravidão, porque mais tarde, como dissemos ontem, apareceu ou surgiu um rei que não conhecia a José e fez Israel escravo. E Israel passou aí cerca de 430 anos de escravidão. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, é abençoador o patriarca, depois da sua caminhada, aproximando-se dos seus dias finais, ele continue com o cajado na mão que Deus lhe deu para conduzir a história. Não é somente os acontecimentos da história, mas a história da sua vida, a história da vida dos seus descendentes. A gente vê hoje muito os pais, obreiros, chefes de família, perdendo o comando sobre os filhos. Por quê? Perdendo o comando do patriarca. Onde está o patriarcado? Onde está a condução das coisas? De repente vira o jogo, não é mais ele que comanda, já se torna uma pessoa útil para a manipulação dos filhos e da família. Isso é muito triste, porque nós estamos vivendo num tempo recorde, quando a questão espiritual do pastor, de qualquer obreiro do Senhor, deve se impor. E a gente nota os pastores estão indo para a igreja sem a família. A gente procura, não encontra. O que houve? E certamente a família tem algumas justificativas, e aí passam a se queixar do pastor, da igreja, dos acontecimentos, das coisas ao redor. E o pior é que o patriarca vai na onda, acredita. É manipulável. O patriarca, o homem de Deus, não pode jamais proceder assim. Ele é o patriarca, é o chefe, então continua sendo chefe.
até render-se aos braços da morte. Enquanto não, ele terá que impor a vida espiritual que tem sobre a família, sobre as famílias que estão ao seu redor. Enquanto puder, como eu digo sempre, estribuchar, devemos impor a nossa condição espiritual. Os nossos interesses devem estar longe dessas decisões que nós devemos tomar como servos de Deus que vivem para a glória de Deus. Jacó demonstra exatamente isso. Fizeram o que aconteceu, o que fizeram para acontecer algumas coisas desagradáveis, mas quem estava lá no comando era Jacó. E agora, com 100 e poucos anos, ele continuava dando as ordens. O próprio José o ouvia, porque José sabia que o comando estava com o velho patriarca. Podia-se pensar que Jacó já estava velho demais para a condução daquele processo. Por que é que não passa para o mais novo? Dá o mais novo, coloca o mais novo. Não tem isso. Nessa condução, nessa projeção, não existe o mais novo. Deus é quem está no comando com aquele que ele escolheu, está escolhido. E o mais velho vai até o dia que Deus achar conveniente. Porque o comando está na mão de Deus. A gente pensa que o comando está na mão de Deus porque Deus pode tirar o velho e colocar o novo. E não é isso não, Senhor. Pode ser que isso aconteça, se Deus resolveu dar ao novo essa questão. Mas ele nem sempre faz isso. É bom a gente pensar nisso, observar isso. Deus está no comando e ele usa aquele que ele chamou para fazer a sua obra e o trabalho que ele colocou em suas mãos. Aí está Jacó, abençoando os seus filhos, dando orientações, implantando princípios, demonstrando e nivelando a história de Israel, que foi baseada na vida de um homem que viveu para a glória de Deus os seus 147 anos. Ele estava lá, fincando limites, fincando as estacas das decisões firmes, porque um povo, e especialmente o povo de Deus, que é Israel, não podia estar sobre estacas podres, fáceis de ruir, que desmoronam com qualquer vento. Não. As estacas lá que Jacó fincou eram estacas resistíveis. E pode notar que nem a escravidão teve condições de arredar o rumo que Israel teve de tomar, e o que Israel é hoje começou lá com Jacó, com aquelas bênçãos que ele proferiu. Amanhã a gente vai continuar, mas é bom a gente pensar bem direitinho nessas coisas. O Israel de Deus hoje está nas nossas mãos, na nossa responsabilidade, e não é nada da vida que vai impedir que essas coisas aconteçam para a glória do nome do Senhor.
Deus está aí, usando homens e mulheres, apesar das dificuldades, dos contratempos, apesar do vento contrário, apesar da incompreensão de alguns que acham que, olha aqui Deus, eu estou aqui, olha, vai, me coloca, esse aí já está velho. Não, Deus não age desse jeito, não. Ele age do jeito dele, e graças a ele por isso. Falar no nome dele, o que ele disse, que não disse, não vai, não leva, não demove. Mas o nosso Deus é soberano e ele age do jeito que ele deseja agir. Amanhã a gente volta para mais um momento de meditação e eu lhe convido para esses momentos. Vamos agora orar, falta orar. Vamos colocar o nome dos irmãos e irmãs na oração. E a gente está agradecendo as centenas de confirmações, de palavras de irmãos e irmãs que estão sendo dirigidas a mim e a irmã Maria Helena, que estamos com Covid-19, fomos identificados com Covid-19 e estamos recebendo as palavras de gratidão dos nossos irmãos e irmãs. Estamos bem e a vida vai continuando. Se for o caso do Senhor querer levar por aí, Ele é quem tem o comando, mas do contrário, a gente está muito satisfeito com o Senhor, com a sua graça e com a sua misericórdia. E os irmãos e irmãs manifestam a sua solidariedade àquela palavra, mesmo que não seja uma palavra a palavra simples, do crente mesmo, do crente que confia no Senhor e que vem mandando para a gente a palavra de apoio. Muito obrigado a todos, Deus abençoe e vamos continuar assim para a glória do nome do Senhor. E de ontem para cá visitou a nossa live a nossa irmã Diana Holanda, aí no Encanto, a irmã Diana, pastor Alexandre, a irmã Arineide Freire no Assentamento Milagres, Lindinalva Marroco em Angicos, pastor Francisco Higino em Mossoró, evangelista João Bosco de Lima em Pau dos Ferros. Temos também a irmã Maria Leide aqui em Apodi, Lindinete Marroco em Martim, Jacilene Noronha em Apodi, Edivalda Souza em São Miguel. Temos Mirelle Kelly e Poinha no sítio Reforma, muito obrigado. Temos ainda irmão Antônio Mendes, aí em Olho d'Água da Bica, desejando a bênção para todos. Maria de Lourdes Fernandes em Sororoca, Lia Maria Avelino em Felipe Guerra, temos também Jailda Fernandes e pastor Vielândio Charles aí em Severiano Melo. Deus abençoe os nossos irmãos. Presbítero Genilson Paiva em Santa Cruz, acompanhando a nossa live. Salete Oliveira aqui em Apodi, Gesiane Fernandes em Pau dos Ferros, Mara Rebouças em Santa Cruz, Aline Fernandes em Apodi. Deus abençoe os irmãos e irmãs. Irmã Raimunda Marinho aí no Rio Novo, participando da nossa live, a irmã Raimunda Marinho. Temos ainda a irmã Maria Antônia em Sororoca, Maria de Fátima em Apodi, Janaína Fernandes
em Sororoca, Ricardo Costa, o Ricardo Costa, se não me engano, em Marcelino Vieira, isso mesmo. Meu irmão, muito obrigado pela participação. Leninha Batista, em Apodi, acompanhando a nossa live. Aliás, ela diz: eu moro em Governador de Serra Rosado. Muito bem, muito obrigado pela sua participação, Governador de Serra Rosado. Pastor Maécio Fernandes, em Sororoca. Irmã Vanúzia Lopes e Maria Valdete, em Apodi. Ismael Maximiliano, onde mora Ismael, não tenho informação. Muito obrigado, Ismael, Deus lhe abençoe. Vânia Lúcia, também em Apodi, ouvindo, acompanhando a live. Marilda Micheles, ela diz: eu sou de Joinville, peço oração pelo meu filho André, por Alétea e esposo Mateus, pela restauração e também por alguns outros familiares. Muito obrigado, Marilda Micheles, aí em Joinville, Deus abençoe. Soledade Martins, a irmã Soledade, aqui em Apodi. Diácono José Idalécio, em Pau dos Ferros, acompanhando a nossa live. Vamos, portanto, orar, vamos agradecer, vamos nos colocar diante do altar de Deus e vamos colocar todos quantos estão enfermos. Você, se tem alguém enfermo, a família, acreditamos que toda a família hoje, no mínimo, tem um enfermo em casa. Então a gente vai colocar todo esse pessoal diante do altar de Deus. Queremos lembrar que acompanha também a nossa live. Eu estou olhando aqui, vendo as fotozinhas dos irmãos e irmãs. Irmã Maria das Dores Costa, vamos orar pela irmã Maria das Dores, pelo Humberto, pela família, o Senhor é fiel. Também a irmã Ana Célia Maria Feitosa, temos também a irmã Rita Daniel, a irmã Saúde Lopes. Deus abençoe a todos vocês para a glória do nome do Senhor. Levante assim a sua mão e vamos orar. Senhor, nós estamos diante do teu altar. Queremos te agradecer pelos cuidados que o Senhor tem nos dado, ou tem dispensado sobre nós, pelos cuidados que o Senhor tem preservado para com a nossa vida, com a nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos, vizinhos. Ó Deus, que o teu amor continue renovando, abençoando, guardando para a tua glória e o teu louvor. Estende as tuas mãos, ó Senhor, e concede-nos a tua misericórdia, a tua graça benfazeja, o teu amor eterno. Visite cada coração. Tu sabes a necessidade que cada irmão, cada irmã, cada amigo que acompanha a nossa live agora está necessitando. Toma em tuas mãos, toca em cada vida, estende as tuas mãos para curar e abençoar. Renova-nos, orienta-nos, abençoa-nos e faze-nos firmes e constantes diante da presença do Senhor. Tu és o Senhor que responde a nossa petição. Nós queremos interceder por todos nós que estamos doentes. Senhor, que o teu Espírito toque em cada coração, liberando vida, liberando saúde e procedendo de acordo com a tua soberania, de acordo com a tua graça. Ajuda-nos, ó Senhor,
fortalece-nos. Tu nos conheces, tu sabes das nossas dificuldades, limitações e que estamos neste mundo por causa das determinações da tua soberania, da tua graça e do teu poder. Nós te pedimos, ó Senhor, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, e que o nome do Deus de Jacó esteja sobre todos. Um abraço. Que o nome do Senhor seja exaltado na nossa vida, e ele será exaltado. É desse jeito.